Fala galera, graça e paz, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, né? Começando nosso primeiro episódio do nosso Pode Anunciar, podcast oficial da Batista Anunciação Azul. E nesse primeiro podcast aqui Boa. nós vamos falar sobre a implantação da Anunciação Azul. Mas antes, né, vamos apresentar o nosso convidado, nosso queridíssimo pastor da nossa igreja, Jeremias. Pastor, é uma honra recebê-lo aqui, sabe? Para a honra e glória do Senhor, é uma honra ser seu discípulo, te acompanhar, caminhar com você. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito feliz, muito grato, né, por participar desse primeiro podcast da nossa igreja. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar vários corações, várias famílias, e eu tenho certeza que será um tempo precioso junto com vocês aqui, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, antes de nós entrarmos no nosso tema, é importante sabermos um pouquinho da história do nosso pastor, né? E aí, pastor, quem é o pastor Jeremias? Bom, meu nome é Jeremilson, né? Jeremilson Rodrigues Gonzaga. Sou filho da Miriam, do Milton, casado com a Camila, uma esposa maravilhosa que o Senhor me presenteou, né, com dois filhos lindos, que é o Davi, de 8 anos, e o Lucas, de 5 anos, né? Sou casado aí, vai completar no mês de dezembro agora 12 anos, né? E estamos juntos aí há um tempo bem bacana, né? Graças a Deus. Então, esse é um pouquinho do Jeremilson, né? Estou aí, né, na caminhada com o Senhor Jesus. Vai fazer agora 11 anos, né? 11 anos que eu converti ao Evangelho. Graças a Deus fui alcançado pelo Senhor. Então estamos aí, para a glória de Deus. E o desejo maior do meu coração é gerar frutos, frutos em abundância, em nome de Jesus. Então esse é um pouquinho aí do Jeremilson, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Família Aleluia. abençoada, família linda, né? Tirando o E Jeremias, né? começa por mim, Tô né? brincando, pá. Começa por mim. Vou deixar quieto ser o nosso convidado. Mas amém. Agora que nós já conhecemos um pouco do nosso pastor, né? A família dele, glória a Deus, eu louvo a Deus por sua família, sabe, pastor? É uma família abençoada, uma família muito querida, sabe? Que cuida Glória a mesmo Deus. da gente, cuida mesmo das ovelhas. Fico muito feliz. Bom, partindo agora para o nosso assunto, né? A implantação da Batista Anunciar. E aí, pastor, como é que foi? Como é que foi o início? Como é que foi essa história toda, essa implantação? Olha, anunciar Céu Azul é como um presente de Deus para nossas vidas, né? Muitos vão pensar que a Anunciar Céu Azul partiu diretamente de mim, mas não, muito pelo contrário, começou bem lá atrás, né? Com o pastor Francis, começou, né, ali com o Léo, com o Rafael Luan, né? Bênçãos do Senhor da nossa igreja. E no decorrer eu fui desafiado, né, pelo nosso pastor Leno. Eu era supervisor de célula aqui na Anunciar Solimões. E quando o pastor me chamou e me fez o convite, né, para estar à frente desse trabalho, e junto comigo estava a Vanessa, né? Vanessa, uma bênção de Deus também, e estava lá desbravando, trabalhando, liderando uma célula. E no decorrer foi tudo muito novo para mim, sabe? Tudo muito desafiador, tudo muito assim novo, porque eu nunca tinha na minha vida imaginado pastorear uma igreja até então, né? Então, quando eu fui desafiado, eu aceitei na hora, né? Eu tinha 11 células na minha supervisão aqui no Solimões. Então, assim, o desafio veio, e quando ele veio, eu senti o Senhor já cuidando de tudo, o Senhor já cuidando da minha família, já mudando o ambiente que estava ao meu redor. E quando eu aceitei o desafio, eu fui conhecer realmente o trabalho, eu me apaixonei. Me apaixonei pela célula, né, que até então era na casa do Tiago e da Núbia, um presente de Deus para a nossa igreja também. E eu vendo aquela situação toda ali, eu falei assim, é um trabalho, é um campo, o campos estão brancos, então eu tenho certeza que aqui é um lugar onde eu tenho certeza que vai ser plantada uma igreja. Então, naquele momento que eu aceitei o desafio e comecei a desbravar, eu entendi que o Senhor estava comigo, sabe? Eu entendi que o Senhor já tinha preparado tudo, o Senhor já tinha feito tudo.
E quando eu ouvi dos irmãos, até mesmo aqueles que participaram, né, da plantação da igreja, e quando eles falaram assim, pastor, nós estamos juntos, nós vamos plantar uma igreja nesse lugar, nós vamos ganhar almas para Jesus, eu senti no meu espírito que o próprio Deus estava me conduzindo, sabe? E também ouvi de outras pessoas, né? Nossa, é doido. Não, para que você vai fazer isso? Não, não larga as nossas células, não nos largas, né? Não nos larga aqui. Então, quando eu recebi esse convite, a plantação da Anunciar Céu Azul, eu entendi no meu coração que era para mim estar ali, que era para mim receber esse desafio, e com o decorrer dos anos, com o decorrer do trabalho, nós começamos ali, né, com um culto a cada mês, durante 6 meses, a gente ficou nessa pegada, né, de um culto a cada mês, e o povo já começou automaticamente, pastor, por que não tem culto todo domingo? Por que não fazemos um culto durante a semana? Então O povo começou já a começou a ficar gerar, ansioso, né? e isso, o povo começou a ficar ansioso, querendo também estar presente, né? Aí até que no dia 5 Glória a de Deus. setembro do ano passado, de 2021, nosso pastor Leno, glorifico a Deus pela vida dele, por tudo que ele confiou a mim, né? Este trabalho. Ele falou assim, Gerê, chegou a hora da gente plantar, aí, anunciar Céu Azul. Então, quando a gente decidiu a data e começou a trabalhar em cima disso, eu senti o mover de Deus, eu senti o cuidado de Deus, eu senti que Deus em todo momento não nos desamparou. Muito pelo contrário, Deus foi um Deus de provisão e continua sendo um Deus de provisão na nossa vida. Então, esse é um pouquinho aí da Anunciar Céu Azul, sabe? Então, eu tenho Amém. certeza que o Senhor sempre cuidou e sempre está cuidando de tudo aí, em nome de Jesus. E glorifico a Deus por todos que participaram dessa plantação, né? Especialmente a Vanessa aí, também o Tiago e a Núbia, que foram pessoas assim que eu vou contar para você, foram divisor de águas mesmo de ter persistido com este trabalho, né, em nome de Jesus. E junto com isso veio também o Marlon, o Gleison, né, que eu não posso esquecer, né, junto com as suas esposas, que foram assim Amém. pessoas maravilhosas diante desse trabalho aí que a gente está ainda perseverando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a gente sabe, né, que foi Deus que nos caminhou, mas mesmo assim a gente sabe que é um desafio, né? Muito grande. Como é que foi para o Senhor implantar a igreja num bairro que a gente nasce é uma coisa, mas implantar uma igreja num bairro onde que você conhece ninguém é uma coisa totalmente diferente. Como é que foi chegar Excelente. em um mundo? Como foi chegar num mundo que como se fosse descobrir aquele mundo, né? Como é que foi isso? Olha, Júlio, excelente pergunta. Confesso que eu até me emocionei, porque foi uma das coisas que eu mais me perguntei, porque eu sempre falei, não, Deus, eu moro aqui no bairro Tupi, eu conheço tanta gente, então a minha célula que eu tinha na minha casa tinha 40, 50 pessoas, quem ouvir aí vai saber, né, que é verdade, tinha muitas pessoas, e agora eu vou para um campo aonde eu não conheço ninguém, aonde eu confesso que a única pessoa que eu conheço é os anfitriões da célula onde a gente está dando início, Sim. mas veio uma palavra como um sopro do Espírito, né, que o próprio Deus falou com o meu coração, foi eu que estou te enviando. Eu Amém. que estou te direcionando. É eu que irei cuidar de tudo. Então só vai, só permaneça. Sabe, então essa palavra veio de encontro no meu coração, porque você chegar num campo, né, aonde você não conhece ninguém, né, igual os discípulos lá, né, eles vão até aquela cidade, não acham ninguém, não vê Sim. nada assim de interessante, só falam lá tem gigantes, né, mas os outros que vão dizem, né, lá tem frutos, lá tem coisas boas, e foi o que eu senti. Quando eu cheguei lá, eu senti que lá haveria frutos bons, lá haveria um avivamento, e é o que nós esperamos em nome de Jesus Cristo, que anunciar Céu Azul será um instrumento de avivamento no Céu Azul. Então, o desafio de sair da minha zona de conforto
e ir para um lugar onde eu sei que eu posso ser um canal de bênção, ser um pastor onde as pessoas não vão me ver como referência, mas eu quero que elas vejam Jesus como referência, porque Jesus é suficiente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Independente de tudo que nós estamos passando, de crise, de situações adversas, quando o Senhor nos enviou, Ele sempre deixou claro que Ele seria a nossa provisão. E você chegar num lugar onde você não conhece nada, faz com que a glória nunca seja nossa, mas que a glória sempre seja do Senhor. Porque o mesmo Deus que nos direcionou é o mesmo Deus que vai nos capacitar e vai nos ajudar a fazer com que o nome do Senhor seja proclamado. Então, esse desafio de ir para um lugar onde nós não conhecemos ninguém, faz com que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo, porque o crescimento vai vir através dele, não através de nós. Nós seremos só instrumentos daquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E já se passaram um ano, né? Glória a Deus por isso Um aninho. da nossa Comemoramos um igreja. aninho. E creio hoje que você já não é mais um desconhecido ali no bairro, né? Eu acho que eu morei minha vida toda aqui, eu acho que você já conhece mais pessoas do que eu. Com E como está certeza. sendo, pastor? Como está sendo cuidar dessas pessoas, cuidar das ovelhas do Céu Azul, sabe? Porque o senhor falou aí que você liderava células, então, igual você falou, né? Saiu da sua zona de conforto. Então você começou a liderar pessoas que você não conhecia, você começou a ter que passar direções para pessoas que você não conhecia. Como que está sendo esse direcionamento, essa liderança em cima das ovelhas do Céu Azul? Amém. Olha, é desafiador, é desafiador. Eu, particularmente, estou semana a semana dentro das casas e para espanto meu, eu fico assim, lisonjeado com tamanha recepção que as pessoas têm para comigo. O desafio maior que Amém. eu tenho, Júnior, são de pessoas que vêm de outras doutrinas de igreja, de outros pensamentos de igreja, de religiosidade. E quando a gente chega com o confronto da anunciar, né, que prega o verdadeiro evangelho, eu percebo algumas resistências que estão sendo quebradas, né, através desse amor. Amém. Porque Glória a quando você Deus. está dentro das casas, eu sempre friso para essas pessoas o seguinte: nós estamos aqui não no intuito de ser a melhor igreja, nós estamos aqui para somar força com outras igrejas sérias. Então, quando a gente passa essa transparência para as pessoas, automaticamente elas entendem assim, não, a nossa igreja é uma igreja séria, a nossa igreja é uma igreja de verdade, a nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho, porque eu sempre digo para Amém. eles, pastor tem que estar na igreja, mas o principal de tudo, o pastor tem que estar nas casas, sabe, cuidando das ovelhas. O pastor tem que cheirar a Acompanhando, ovelha. né? E isso, o pastor tem que sentir o cheiro. As ovelhas têm que sentir, sabe, o cheiro do pastor, conhecer A a presença do voz do pastor, né? pastor, a presença do pastor. Porque quando o pastor chegar um dia precisar de exortar, a ovelha vai entender, ela não vai agir Vai ter como maturidade, né? rebeldia, vai ter maturidade suficiente de entender que aquele momento ali é um momento de correção para o crescimento. Então, quando a gente está de Sim. casa em casa, algo que eu aprendi com o meu pastor, pastor Leno, é gerir visitas. Visitas. Então, isso é algo que queima no meu coração, sabe? Então, estar nas casas reflete o amor de Deus para com essas pessoas também, sabe? Da mesma proporção que eu acredito que algo que eu vi no decorrer da minha caminhada, anunciar Céu Azul é um presente para a minha vida, mas eu também acredito que a minha família é um presente também para essas famílias que a gente está dentro das casas, sabe? Porque a gente leva uma palavra de amor, Amém. leva uma palavra de provisão, leva uma palavra de esperança. E automaticamente as pessoas começam a ter esperança de novo. A nossa igreja hoje são de pessoas que, de alguma forma ou de outra, estão sentindo de novo uma nova esperança no Evangelho. Uma igreja que de fato estão, acredito eu, estão se sentindo amadas, sabe? Porque quando você está Sim. na casa, a pessoa faz um lanche, a pessoa fala, pastor, senta, fica à vontade.
e a pessoa aceita a palavra de sim. correção, de direção, uma palavra amável, eu sinto que o Espírito Santo é o primeiro de todos, ele está ali, sabe? A maior Amém. dádiva para uma visita é a pessoa te receber com amor e ela também ouvir os seus conselhos. Então, é isso que eu tenho vivido, sabe? De pessoas sedentas por Jesus, ouvem os conselhos, algumas praticam, outras não praticam, mas o interessante é que a Bíblia nos ensina que quem convence é o Espírito. Então, quem Amém. vai fazer é o Espírito Santo. O meu papel é estar dentro das casas, sabe? Mas o papel melhor, quem vai fazer é o Espírito Santo, é convencer que o pastor que estava ali, ele não vai ser idolatrado, mas ele foi ali para levar uma palavra de salvação. Então, as pessoas entendendo isso, eu acho que não tem outro caminho a não ser ovelhas saudáveis, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E na palavra fala, né, pastor? Quem ama, corrige, né? É Corrige, necessário, corrige. é E você necessário a sabe gente disso, né, corrigir, Júnior? né? Quantos momentos aí já fui corrigido, sou e necessito ainda mais de correção, né? Mas a Nossa, correção não. faz você amadurecer, né? A Glória a correção faz a Deus gente por isso. amadurecer, faz a gente evoluir. Amém. Então, é ferro afiando ferro, né? É necessário. É isso mesmo. Biblicamente. E uma questão, biblicamente, ferro afia ferro. Então, é necessário. E é bom o seu acompanhamento, sabe? Ver o seu carinho com as ovelhas, sabe? É algo que não só eu falo, mas eu vejo pessoas falando também do seu carinho, do seu acompanhamento, coisa que outras igrejas, não querendo diminuir as outras igrejas, mas que a nossa igreja preze bastante, né? O carinho mesmo, o acompanhamento, estar ali perto. Porque nós Glória a somos a Deus. unidade de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E as pessoas precisam de entender que nós precisamos um do outro. Nós precisamos se Amém. abrir um para o outro, nós precisamos de falar as coisas um para o outro. E ter o pastor perto, porque muitas das vezes as pessoas enxergam que o pastor é algo distante, né? Que é algo que está longe, algo que você não pode ter contato. E eu creio que vejo que a anunciar ali, tanto o Solimões quanto aqui no Céu Azul, o pastor está perto. O pastor está Amém. perto, está nas casas, visitando, cuidando. Zelo e paixão, né? Que é nosso tema desse ano, né? Da Glória a igreja. Deus. Então, glória a Deus pela sua vida. E, pastor, tem muitas vezes que as pessoas perguntam, porque uma é Batista Lagoinha, uma é Batista da Pampulha, e a nossa é Batista Anunciar. Mas muitas pessoas perguntam, anunciar o quê? E aí, o que você me diz? Vamos anunciar o quê? Anunciar o evangelho. A Bíblia diz, né, em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. Sabe, Amém. nós não fomos chamados para outra coisa que não seja anunciar o evangelho. As pessoas precisam acreditar no Jesus que nós cremos. E não vai Amém. ser por historinha de carochinha, não vai ser por um verdadeiro evangelho. É anunciar as boas novas, anunciar o arrependimento, assim como João Batista, anunciar a salvação, anunciar a redenção. Então, tudo isso as pessoas vão entender que quando a palavra anunciar encaixar dentro do seu coração, tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos vivendo no verdadeiro evangelho, o do avivamento, que muito o avivamento primeiro começa de mim. Quando eu entro para dentro do meu quarto e me arrependo de todos os meus pecados, sabe? Assim como Davi. Sim. O avivamento começa assim, e automaticamente as pessoas que vão querer ver primeiramente o seu testemunho. E a melhor forma de anunciar esse evangelho de Jesus Cristo é as pessoas vendo as transformações, os pequenos cristos aqui nessa terra. Um Júnior, um pequeno Cristo, um Jeremilson, um pequeno Cristo, Amém. os membros da nossa igreja, pequenos cristos, sabe? Então, o anunciar reflete muito aquilo que nós estamos vivendo. Eu acordo todos os dias com o desejo no meu coração de anunciar o evangelho, ir por todo mundo. Quando falo ir por todo mundo, é um mandamento bíblico, é um mandamento. Amém. O Senhor não está pedindo, ele está mandando,
sabe? Então, você anunciar o evangelho reflete muito aquilo que você acredita, sabe? Então, eu acredito nesse evangelho que transformou a minha vida. Aquele Jeremilson que era um promíscuo, falava palavrão, mentiroso, um dissimulado, hoje esse evangelho me encontrou, sabe? E todos os dias da minha vida, o desejo do meu coração é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. É anunciar esse evangelho que não só me emociona, mas que me faz todos os dias acreditar num mundo melhor, em pessoas melhores, numa igreja avivada, numa igreja apaixonada, sabe? Hoje a igreja em si está andando vazia, é porque as pessoas não estão cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou, Júnior, para anunciar o Evangelho, para Amém. pregar as boas novas, sabe? Aonde as pessoas verão frutos em nós, porque a gente está anunciando o Evangelho, a gente conhece uma boa árvore, não pela folhagem, mas pelos frutos. E os frutos só é gerado através do anunciar a palavra, de pregar o evangelho verdadeiro, sabe? Então, essa é a direção que nós temos dado. Essa é a direção que eu tenho recebido do meu pastor. Pastor Leno sempre preza nas nossas reuniões. Ele deixa bem claro, gente, pregue a palavra, Gerê. Pregue a palavra, Amém. anuncie as boas novas, pregue a palavra. O arrependimento vai vir através da palavra, sabe? Pessoas libertas vai vir através da palavra. A Bíblia diz em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que vai Libertará. pregar essa verdade? É só o pastor no altar de domingo a domingo? Não, as ovelhas também precisam entender o propósito da igreja. Esse nome eu acredito demais ser profético para a nossa igreja. Uma igreja que anuncia o evangelho, uma igreja que não deturpa o evangelho, uma igreja que não negocia o evangelho. Nós temos princípios dados primeiramente bíblicos e depois os princípios que o meu pastor me ensinou, sabe? De nunca negociar o Amém. evangelho. A nossa igreja vai ser uma igreja que nunca vai ter campanha. Por quê? Porque a gente só nasceu para pregar o evangelho. Não nasceu para iludir as Amém. pessoas. A gente nasceu para pregoar as boas novas. Então, o evangelho, ele é simples, verdadeiro e eficaz. Por isso que é este nome, anunciar. Por quê? Nós fomos chamados para anunciar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado, esse será salvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E igual você falou, né, pastor? Pregar a palavra toda, né? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas pregando só uma parte da Bíblia. Pregando só aquelas partes que falam, ah, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas não. Na nossa igreja eu vejo que é pregado desde essa parte, mas também pregado aquilo que você tem que renunciar, que você tem que largar seus pecados, que você tem que pegar a cruz e seguir a Cristo. Então, Exatamente. anunciar não é só anunciar só as partes que convém a gente, mas anunciar todas elas, aquilo que nos confronta. E eu vejo que a nossa igreja veio para isso, para anunciar as palavras que confrontam de verdade, porque a partir do nosso confronto é que aí haverá transformação, né? Ninguém cresce, acredito eu, espiritualmente, sem antes de ter um confronto, sem antes. Lembra lá, né, de Jacó? Lutou com o anjo, foi Sim, confrontado e teve a vida transformada. Ele foi tocado, ele saiu dali tocado, ele saiu dali manco, porque ele saiu com a marca. E todos nós precisamos ser marcados por esse evangelho que transforma vidas. Hoje as pessoas pegam versículos isolados e não anunciam o evangelho verdadeiro. As pessoas não sim, anunciam o evangelho que transforma a vida. É muito mais para o bem próprio, para o seu consumo, para as suas riquezas, do que propriamente chorar pela ovelha. Amar a ovelha, sim. sabe? As pessoas hoje em si, a liderança, pastores, né, estão usando mais o altar para falar de si próprio, né, do que propriamente anunciar o verdadeiro evangelho, que é aquele que confronta, que é aquele que transforma, que é aquele que ama. O Senhor Sim, exorta, mas ele também ele ama. O Senhor, ele é justiça,
sabe? Então todos precisam entender que o evangelho ele é muito simples. O evangelho é muito simples. Quem complica o evangelho é as pessoas, somos nós. Infelizmente somos nós, sabe? É, Então eu não quero intitular a nossa igreja como a melhor, mas como eu estou dentro dela, eu falo que a gente sim. está perseverando no caminho correto, aquilo que nós aprendemos biblicamente, né? Em nome de Jesus. Amém. Isso é importante. Nós precisamos ser confrontados o tempo todo, porque é só assim que a gente vai Muito, melhorar. muito, muito. Porque não é sobre nós, né? É sobre Deus. E Igual muitos meu aí estão filho, anunciando né? ele mesmo, né? É verdade, porque igual meus Sim, filhos, né? Se tudo que eu disser para eles pode, eu nunca vou conseguir formar um caráter neles. Eu só consigo sim. formar um Vai ter caráter limite, né? neles, eu só consigo formar um caráter neles falando assim, Davi, não pode, não pode. Mesmo eles podendo fazer, eu estou formando um caráter Sim, neles, dizendo não. Assim também a gente é o sim, evangelho com a gente, sabe? Talvez lá no final, quando chegar o dia de tudo, né? O Senhor vai falar assim, ô Jeremias, você podia fazer isso, fazer aquilo, por que, que você não fez? Mas aí eu vou dizer, oh Deus, por amor ao Senhor, a Jesus Cristo, eu preferi não fazer, eu preferi me abdicar disso. Todo mundo acha sim. as minhas mensagens são mais firmes, mais duras, mas é a forma que o Senhor me levantou para fazer, sabe? Porque as pessoas precisam entender que o Evangelho não é água com açúcar. O Evangelho é transformação e renúncia. E automaticamente o nosso galardão não está aqui, o nosso galardão está lá com o Senhor. Então as pessoas têm que parar de É buscar bem verdade. próprio, buscar bem material aqui, achando que esse é o evangelho que o Senhor nos chamou para viver. Eu queria que se essas pessoas tivessem esse pensamento, vivesse o evangelho lá no Iraque. Eu queria que essas mesmas Sim. pessoas tivessem esse pensamento lá na África. Eu queria que essas mesmas pessoas tivessem esse pensamento lá na Coreia, porque lá as pessoas são perseguidas. Aqui o É evangelho proibido, né? ficou um pouco relaxado. As pessoas não querem mais assumir o compromisso. Depois da pandemia, piorou mais ainda a situação das pessoas. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha Amém. misericórdia de nós. Verdade. Glória a Deus. Então vamos, gente, anunciar, né? Vamos anunciar o Anunciar. Evangelho de Deus. Anunciar. É isso Esse aí. é, esse é o melhor E remédio para aqueles que estão doentes lá fora e aqueles que estão doentes até mesmo dentro da igreja, sabe? Porque tem muita gente dentro da igreja doente e achando que está são, e muito pelo contrário, é, né? Estão doentes e precisando de ser curado e confrontado através do anunciar o evangelho, porque quando você é confrontado, você também quer confrontar pregando o evangelho. Então esse é o nosso chamado em nome de Jesus. amém. E entrando em outro assunto, né? Mas também muito importante, né? A nossa igreja é uma igreja em células, né? Existem Isto. igrejas que são igrejas com células e existem igrejas que são igrejas em célula. A nossa é uma igreja em célula, tanto que ela foi formada através de uma célula, né? É, Exatamente. você acha que é importante, muito importante o papel da célula na igreja? Desculpa, eu não peguei a última parte. Você acha que é muito importante o papel da célula na igreja? Com certeza. Porque a célula, ela é tão fantástica, né? Que assim como no corpo também, no corpo do ser humano, né? Eu estou com um machucado na minha perna, eu tenho certeza que todas as células do meu corpo se juntou, né? Para que esse machucado Sim, sarasse mais rápido. E a célula é para isso. Nem sempre para o machucado, mas sim para fortalecer o corpo, né? Então, as células, ela tem esse poder, sabe? Vai chegar o Jeremilson lá com problema no casamento, vai chegar o Jeremilson lá com um problema financeiro. A célula, ela vai se envolver e vão todos se juntar, que é o correto, né? O correto de todos se juntarem e amar aquela causa, sabe? Amar aquela pessoa. Nas células, a gente entende que pessoas são transformadas, então uma igreja em célula, ela tem o poder de levantar discipuladores, de levantar novos membros. amém. A célula, hoje, infelizmente, a gente tem uma dificuldade gigantesca
de encontrar pessoas assim, eu vou te dar um panfleto e você vai fazer uma visita na minha igreja. As pessoas, infelizmente, hoje, evangelismo assim, de papelzinho, não está resolvendo mais, infelizmente. Mas pregar o evangelho, né, dessa forma, nas células, onde todo membro é um ministro, todas as pessoas que estão ali podem Amém. pregar, todas as pessoas que estão ali podem fazer uma dinâmica, todas as pessoas que estão ali podem fazer uma abertura, todas as pessoas que estão ali vão poder adorar, bem dizer o nome do Senhor, sabe? No final vai ter uma comunhão, vai ter um momento prazeroso, vai ter um momento assim cheio do Espírito Santo, né? Onde é servido um lanche, né? Então, tipo assim, a célula, o corpo, a igreja, a célula hoje ela faz uma ponte gigantesca para o crescimento da igreja, sabe? Então, uma igreja Sim. em células, ela faz com que a igreja seja saudável, igual em Atos. A igreja de Atos começou assim, e começava tudo no partir do pão, nas orações, e tudo aquilo ali, as casas começavam a ter um avivamento. E todo avivamento começa através de pessoas, não tem jeito. Então, as células foi a direção que a gente tem para trabalhar fazendo o evangelismo. Então, uma igreja em células, ela tende a ter uma igreja com famílias fortes, uma igreja com pessoas Amém. fortes, uma igreja onde pessoas espiritualmente vão estar fortes, porque a célula tem esse poder. Por que a gente tem um culto só durante a semana, por enquanto? Por quê? Porque quando nós ficamos de segunda a sábado em casa e no domingo vamos cultuar o Senhor, a gente entende que dá tempo também de você ser igreja dentro da sua casa, igreja na sua célula, você pode ser bênção aonde você estiver. Então não adianta você ficar é, dentro da igreja 24 horas por dia, sendo que o papel principal que é fazer o evangelismo, ser a igreja fora, a eclésia, chamados para fora, você não faz. Então essa é a arma que o Senhor nos deu, esse instrumento que o Senhor nos deu, uma igreja em célula. Então, por isso que faz com que a nossa igreja, em nome de Jesus, tenha essa visão do crescimento, não de números, no sentido de números de ter uma igreja cheia, mas no números de pessoas salvas, sabe? Então, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, de continuar uma igreja em célula e rompendo para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Eu entendo que célula é como se fosse pequenas igrejas, né, na casa de cada um. Exatamente, E a exatamente, reunião de todas elas é do culto de domingo. exatamente. Então, se nós estamos, muitas pessoas falam que são igrejas só no domingo. Então as células, então vai ser célula também, vai ser igreja também dentro da sua casa, sabe? Vai cuidar da Vai, sua família, cuidar dos seus familiares, daqueles que estão perto de você também, dos seus vizinhos, porque eu creio que a célula pode alcançar ali toda aquela rua ali onde que ela está instalada, sabe? Então, é uma forma sim. muito forte de podermos anunciar o evangelho de Deus, né? Quantas pessoas nesse exato momento agora, Júnior, estão pensando em suicidar? Verdade. E nós Quantas, estamos no mês de quantas setembro amarelo, né? mulheres, quantas mulheres nesse exato momento agora estão querendo desistir de tudo? Porque cuida Sim, dos filhos, cuida da casa, cuida de tudo, trabalha fora. Então, quando a pessoa tem uma célula, ela participa de uma célula, o fardo fica mais leve, sabe? Fica muito mais sim, leve. com Eu certeza. sou apaixonado com célula. Meu Deus, eu sou apaixonado com célula. Eu de verdade, eu sou extremamente louco com célula. Então, eu creio em nome de Jesus Cristo que daqui a pouco nós vamos estar com 50, 100, Amém. 200 células. Nós vamos começar a entrar para dentro do bairro do Cátia, Amém. Glória a Maracanã, lá Deus. atrás, Santa Em Fé, nome de Jesus. Lagoa, Pampulha. Essa região nossa aí vai ficar pequena para aquilo que o Senhor preparou para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Amém. que, igual você falou, né? Vamos multiplicar, né? Vamos anunciar, vamos abrir células, porque células são gerados líderes, são gerados profetas, são gerados sacerdotes. Então, ali na E o célula é melhor a de tudo, oportunidade de. e o Ah, melhor de tudo é gerar pequenos cristos, porque é esse é o isso, desejo do seguidores nosso de Cristo. coração.
de fazer novas pessoas, pessoas É isso mesmo. transformadas, sofrendo uma metanoia, uma transformação Amém. de mente, sabe? Pessoas aquelas que roubavam não roubam mais, pessoas que estrupavam não vai fazer isso mais. Por quê? Porque entenderam, sofreram uma metanoia, entenderam que somente Jesus pode fazer isso. E a célula tem esse poder. A célula tem esse Amém. poder de fazer esse milagre, porque essa transformação é um milagre na vida da pessoa. Amém. Glória a Deus. Que nós viemos multiplicar, né? Até porque que a gente não vai ficar aqui para sempre, né, pastor? É necessário a Vai. gente gerar novos seguidores de Cristo, É, né? porque daqui a pouco eu vou estar com meus 60, né? Você vai estar mais velho e a gente tem É, que fazer discípulos. E a melhor forma de fazer discípulos, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Júnior, que se eu morrer amanhã, você esteja preparado para assumir a igreja, sabe? Para você ser amém. apaixonado pela igreja. Porque esse é o desejo, igual eu sempre digo na igreja, você sabe disso, eu não tenho ciúme do altar. O meu desejo é Sim. você pregar, você liderar, você fazer, você voar, porque é por isso que a célula tem esse poder. Como a célula é tão importante, né? Em nome de Jesus, o nosso próximo episódio vai ser só sobre célula. Nós entendermos mais a fundo o que é uma célula. Nosso convidado será o pastor Eduardo, né? Pastor lá da Batista Anunciado dos Limões. Homem de Deus, nós glorificamos a Deus pela vida da família dele, por ele. E não, então fica atentos aí. Nosso próximo episódio será sobre célula. Eu creio que é algo essencial, sabe? Porque é isso aí. Não fiquem de fora, fiquem atentos às nossas redes sociais, na anunciar.céu azul, porque eu cresci numa célula, só que eu cresci numa igreja que não se dava tanta ênfase numa célula, sabe? Eu vejo que a Batista Anunciar é uma igreja com células, a nossa igreja é em células, então ela é tão como mais importante que outras coisas, né? E às vezes outras igrejas não dão essa atenção. Mas eu glorifico a Deus, né? A Batista anunciar a nossa igreja ser uma igreja em célula, que dá ênfase. E eu convido você aí que está ouvindo esse podcast, que não participa ainda de uma célula, participe, experimente isso, porque eu tenho certeza que será uma grande experiência para você. E eu creio que também que a partir do momento que você experimentar, você não vai querer deixar de experimentar porque é algo diferente, né? É algo que transforma as vidas, que é um momento ali de ter mais contato, de ter mais que você que não está participando de uma célula participe. Tenho certeza que vai mudar a sua história, vai mudar todas as suas expectativas, sabe? Tudo aquilo que você está passando, eu creio que na célula é capaz de transformar, porque ali nós oramos juntos, nós aprendemos a palavra juntos, sabe? Então é um mover muito grande. Eu amo a célula de verdade. Amém? E gostaria então de encerrar, né, nosso bate-papo, onde nós conhecemos desde ali. Que pena, mas será só o primeiro de muitos. Em nome de Jesus, estamos iniciando, é só o primeiro. E sobre aqui a implantação, né, da Batista Anunciação Azul, nós conhecemos desde o nosso pastor, né? Conhecemos sobre a célula, sobre a implantação da igreja, conversamos sobre muitas coisas aqui. Então, eu creio que é só um início, é só um pontapé inicial. Eu gostaria de agradecer também o senhor, pastor, pela disponibilidade aqui de gravarmos com nós, com o nosso podcast aqui. E eu creio que será um canal de bênção aqui para não só para o seu azul, né, mas para todos aqueles que tiveram ouvido para escutar. Né? Então, te agradeço, muito obrigado pela presença, que nós viemos nos encontrar em vários outros podcasts, né? O senhor já está no próximo, né, que é sobre a célula, eu, você e o pastor Eduardo. O pastor o pastor é sedento pelo podcast, já está no primeiro, vai estar no segundo também. Tenho certeza que será algo transformador, sabe? Porque então fiquem ligados aí. Nosso próximo aí podcast será sobre células. Fiquem atentos que vai dar tudo certo. Nós estamos começando. Deus abençoe todos e agradeço aí pelo momento e não se esqueça, nós fomos chamados para anunciar. Deus os abençoe e até mais.